TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça com a nossa reprise no sábado. A direção da TV Candidez do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e principalmente para você que está em casa nos assistindo agora e que pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é dia 18 de novembro de 2025, fez muito calor hoje na cidade e a tendência da temperatura também vai ser desta forma. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez. Pela primeira vez aqui no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, eu recebo o médico cirurgião geral, Dr. Everton Dias Júnior. Dr. Everton, muito boa noite, prazer te receber aqui, como eu disse, ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos telespectadores da TV Candidez. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa Amostra Grátis. E aqui, em nome da direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, quero aqui já de antemão agradecer aqui a sua colaboração, o seu apoio, porque o médico tem toda uma dinâmica durante o dia, consultório, no seu caso, tem bloco cirúrgico, tem hospital, tem pacientes, né, às vezes para dar alta. E o dia ele é muito corrido. Então, o profissional se dispõe a vir aqui. Então, em nome do Mairink, nosso diretor, eu quero te agradecer a sua presença, viu? Nosso muito obrigado aqui, vai ser a nossa primeira entrevista. Nosso tema é a questão da hérnia da parede abdominal. Você que está acompanhando agora o programa vai poder sempre interagir conosco. Isso aí faz toda a diferença. Ô, doutor Everton, o que é a hérnia e o que causa a hérnia para que a gente possa começar esse nosso bate-papo de hoje? Bom, a hérnia é um defeito na parede abdominal. Em alguma região, né, há uma falha, um buraco mesmo que surge ali na musculatura e na aponeurose, que é a membrana que dá o sustento. As causas, algumas são congênitas, né? O paciente já nasce com ela. São normalmente hérnias que vão manifestar na infância. Outras, às vezes o paciente tem a tendência a formar a hérnia, mas ela vai se manifestar somente na vida adulta. E outras ainda são hérnias por trauma, né? O paciente que tem um trauma abdominal, ou o paciente que fez uma outra cirurgia, que, né, precisou fazer uma incisão no abdômen, um corte, e aí foi fechado, né, ao final da cirurgia, mas ali desenvolveu uma hérnia que a gente chama de uma hérnia incisional, que é uma hérnia onde já ocorreu uma abordagem cirúrgica prévia. Você disse aí que aparece mais na vida adulta. Pode haver algum caso de uma hérnia ser detectada na infância? Sim, são até com uma certa frequência. Algumas crianças nascem, por exemplo, todo mundo nasce com uma fraqueza na região umbilical, né, por onde passa o cordão umbilical, e essa região tem que ser fundida, né, tem que cicatrizar, mas é sempre uma área de fraqueza. Algumas crianças, essa região não se fecha, e aí a criança precisa ser operada. Um outro mecanismo também que é frequente, principalmente em meninos, são as hérnias inguinais. Né? Então, aí existe um mecanismo, porque na formação do homem principalmente, há uma membrana que ela desce até o testículo,
desce até a bolsa escrotal para formar o testículo, e essa membrana ela tem que voltar para o abdômen. Ela tem que ser digerida, né, pelo organismo e voltar para o abdômen. Mas em alguns meninos essa membrana não volta e ela fica no meio do caminho, né, vamos falar assim, então forma um pertúrito. E alguns meninos já nascem com esse pertúrito pérvio, gerando a hérnia inguinal. Em alguns homens, esse pertúrito ele existe, mas está obstruído. Aí, com a vida adulta, fazendo os esforços, aumento de peso, esse pertúrito pode ser recanalizado e surgir a hérnia inguinal. Doutor Everton, o que acontece naquele paciente que foi ao médico, é detectada a questão da hérnia, mas vai querer prolongar, não vai querer fazer a cirurgia, não vai querer seguir com o tratamento? Pode acontecer aí algo mais tenebroso com relação a essa questão da hérnia? Ela pode ter uma complicação no futuro? Sim, aí depende, assim, porque se a hérnia foi diagnosticada num exame por algum outro motivo, o paciente nem sabia que tinha aquela hérnia, por exemplo, uma hérnia inguinal em homem, né, uma pequena, ou uma hérnia umbilical menor que 1 centímetro e não gera sintoma, essa hérnia pode ser até acompanhada por algum período. Se é uma hérnia femoral, tanto em homem quanto em mulheres, ela já tem indicação cirúrgica mais rápida. Ou então, também, se é uma hérnia maior ou se a hérnia, o paciente começou a fazer um segmento e percebeu que a hérnia está aumentando ou começou a ter sintoma, aí tem indicação de uma cirurgia mais rápida. Por quê? O grande risco da hérnia é o intestino entrar naquele orifício herniário e agarrar ali, que a gente chama de encarceramento. E ele ficando ali encarcerado, ele pode começar a ter um edema e formar um estrangulamento, que popularmente às vezes é conhecido como a minha hérnia estourou. O que significa esse estourar? É o intestino que ficou ali preso, faltou oxigenação naquele segmento do intestino e ele evoluiu com um infarto, né, e uma necrose e perfurou. Então, assim, mas até chegar a esse ponto, há um período de dor intensa, sabe? É uma dor que a gente sempre orienta, é uma dor que leva o paciente para o hospital. Mas operar nessas condições é sempre pior, né? O resultado da cirurgia não é o mesmo, né, esperado do que na cirurgia programada, né? Ou seja, é uma complicação que ela pode ser muito séria, ela pode ser muito grave. Pode ser fatal, porque... Pode acontecer, como a gente é leigo, né? Então a gente vai perguntar aqui da maneira que o público gostaria de perguntar ao médico, né? Uhum. Aliás, como todo médico vive no seu dia a dia do consultório cheio de perguntas dos pacientes, né? Pode haver ruptura do intestino, então, se for o caso? Porque se isso acontecer, pode ser algo grave. Isso, porque se o intestino fica muito tempo ali preso, né, no orifício herniário, ele pode entrar em sofrimento, pode faltar oxigênio para ele, né? Então ele necrosa e perfura. E nessa perfuração, aí é conteúdo intestinal que está caindo ali e pode gerar uma sepse, sabe? Então, principalmente se o paciente, por exemplo, é obeso, tem diabetes, ou muito idoso, ou alguma outra comorbidade mais grave, ele pode evoluir com óbito, mesmo sendo operado, mas aquilo gera uma sepse, né? E às vezes não dá tempo da gente salvar o paciente. Muito bem. Na semana passada, quando nós fizemos aqui uma chamada da presença do Dr. Everton Dias Júnior, nós recebemos aqui algumas perguntas. Entre essas perguntas está aqui a participação do Reginaldo Garcia. Ele é de Santo Antônio dos Campos, nossa querida Ermida. Já foi distrito, mas agora é bairro aqui da Divinópolis. E ele faz a seguinte pergunta, Dr. Everton. Uhum. A única forma de tratar a hérnias da parede abdominal é somente com a cirurgia? Dr. Everton vai te responder, meu caro Reginaldo. Boa noite, Reginaldo. Sim, infelizmente, né, não existe uma outra forma de tratar as hérnias da parede abdominal que não seja pela cirurgia. Porque como ela é um defeito, né, um buraco ali que se formou na musculatura e na aponeurose, então a gente precisa fechar aquele buraco e na grande maioria das vezes tem a indicação de ser colocada uma tela de reforço para que a hérnia não tenha uma recidiva, né, que a hérnia não volte a acontecer. Muito bem, deixa eu mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Oséias. Oséias, grande abraço para você. Coincidentemente, eu estava conversando agora há pouco com o doutor Everton, falando de você aí do bairro Manuel Valinhas. O Oséias foi durante muito tempo aí gerente, né? Gerente geral dos supermercados ABC, hoje está na construtora FK. Ô, José, grande abraço para você, muito obrigado. Está dizendo aqui que está acompanhando o tema, está curtindo aqui o programa. Um abraço para ele, para a Kelly, para suas filhas. São lá do bairro Manuel Valinhas também. Boa. Olha só, nós temos aqui algumas perguntas também sobre o refluxo. Eu vou ter que chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Vou conversar aqui com o doutor
Everton para ver se ele responde também sobre refluxo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Túlio está me avisando aqui que eu vou ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Deixa eu dizer para você que entrevistas de profissionais que passaram pelo Almoça Grátis da Saúde, você pode acompanhar pelo YouTube. São temas importantes que você pode rever as nossas entrevistas e sempre acompanhar e aprender um pouco mais dos temas que são elaborados e apresentados aqui pela produção do Almoça Grátis da Saúde. Na semana passada nós tivemos aqui a presença do Dr. Daniel Maia, médico urologista. Uma entrevista pontual, onde ele ressaltou a questão do Novembro Azul e destacou também sobre várias perguntas relacionadas à questão dos cálculos renais. Nós tivemos também agora recentemente a presença do hipnoterapeuta Túlio Lara. Túlio Lara esteve conosco destacando sobre a questão da saúde mental. A saúde mental é a base para tudo na vida. Sem ela, nós não conseguimos caminhar bem. Foi uma entrevista importantíssima na visão da hipnoterapia. Recebemos também com prazer a presença da médica Juliana Ferreira. Ela que faz parte da equipe da Dom Oncologia. Juliana Ferreira é médica oncologista. Ela destacou vários temas ligados à questão não só do Outubro Rosa, mas falou também sobre as formas de tratamento do Novembro Azul. E tivemos também esse ano a visita do Dr. Rodrigo Bueno, médico. Ele é endocrinologista, esteve conosco destacando várias questões na visão da endocrinologia. Antes de voltar aqui com o Dr. Everton Dias Júnior, ele que é médico cirurgião geral, nós estamos falando sobre a questão da hérnia. Nós temos aqui uma dica importante sobre a questão da qualidade do sono. Qualidade do sono, nós já falamos, vamos receber aqui uma fisioterapeuta numa indicação da equipe da Divi Colchões da Paraná 1768. Dormir bem é dormir com qualidade. A Cristina tem aí uma grande experiência na questão da dica de colchão. Nós estivemos com ela, gravamos uma curta e objetiva entrevista e o Túlio coloca pra gente. E eu converso agora com Cristina Costa, que fica aqui na linha de frente do atendimento da Divi Colchões. Cristina, boa noite, obrigado por participar do programa. Boa noite, Samuel, muito bem-vindo. Cristina, por que é importante um vendedor estar bem atento naquilo que o cliente quer quando o assunto é colchão? Olha, Samuel, é muito importante porque através das pesquisas que a gente faz com o cliente, das perguntas que a gente faz com ele, fica fácil a gente fazer o direcionamento. Aqui na loja a gente tem vários modelos de colchão. Então, para não ter que ficar mostrando todos, a gente vai selecionando à medida que a gente vai fazendo as perguntas e a gente faz o direcionamento mais assertivo. Tem diferença de colchão duro para colchão firme? Sim, é uma pergunta bem recorrente aqui na loja e existe essa diferença sim. Colchão duro normalmente são considerados colchões ortopédicos. Eles têm EPS, que é o isopor, ou então AG, aquela espuma flocada. Ou ainda tem aquela caixa de madeira. São colchões que estabilizam bem a coluna e eles não apresentam nenhum conforto.
Enquanto os colchões firmes são colchões que, apesar do suporte de peso, eles têm uma característica de abraçar mais, são mais confortáveis. Para a gente finalizar essa nossa dica de um bom sono, é possível encontrar o colchão perfeito para qualquer perfil de cliente? Sim, desde que você tenha paciência para escutar o vendedor. Afinal, ele está ali preparado para te ajudar. E você vai dando as características do que você gosta, como você gosta de dormir, até a posição que você gosta de dormir. Você conseguiu definir isso, fica fácil do vendedor te ajudar a escolher o colchão perfeito. Muito obrigado, parabéns aí pelos 10 anos. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos, venham conhecer a loja. Um abraço para toda a equipe, um abraço para o Wanderson também, hein? O Wanderson aí tem uma grande experiência também. Estou de volta aqui no estúdio da TV Cand 10, recebendo hoje com muito prazer o conceituado médico cirurgião geral, Dr. Everton Dias Júnior. Dr. Everton, é sempre um prazer te receber aqui, né? Em nome da direção. A gente tem certeza que breve você vai estar de volta o ano que vem também conosco, trazendo mais informações. Sim, muito obrigado. E como é a sua primeira participação, a gente sempre gosta de contar um pouco da história desse profissional que passa. Uhum. E eu te faço uma pergunta, como é que é a história de vida lá atrás do Everton, garoto, menino? Como é que foi a sua caminhada rumo à medicina? Você é de Divinópolis, não é de Divinópolis? Como é que você conta o início da sua vida pra gente? Ah, tá ok. Bom, eu sou de Divinópolis mesmo, cresci no bairro Manuel Varinhas e na infância a medicina eu via assim como algo mais distante, sabe? Não era uma primeira opção assim que eu pensava para a carreira, não. Tinha mais um pensamento de algo jurídico, por influência familiar mesmo, né? Policial, mas com os 15 anos aconteceu um fato que eu desenvolvi um tumor na perna, graças a Deus no final era um tumor benigno, mas precisei passar por uma cirurgia e todo um processo, né, de tratamento, reabilitação, e aí foi que despertou, né? Acho que às vezes Deus usa uma situação ruim para guiar a gente, né? Então foi aí que nasceu a vontade e o desejo com a medicina. E aí, já antes de entrar, eu pensava bastante na área cirúrgica, até por já ter passado por um procedimento cirúrgico, né? E então, minha graduação toda, eu assim, pensei em outras especialidades, mas sempre voltando para a cirurgia. Até que formei e decidi, falei, não, realmente vou ser cirurgião, que é algo assim, que a gente apaixona mesmo, né? O dia a dia é algo que assim, é muito resolutivo, né? A cirurgia. E aí dentro da cirurgia, dentro das várias áreas da cirurgia, a cirurgia geral, o aparelho digestivo, e aí, e por fim, a hérnia, que foi despertando assim, onde eu vi que eu me encaixava para poder fazer diferença, né, na vida do paciente. O paciente chega com dor, com uma restrição da qualidade de vida por causa da dor, desconforto que a hérnia causa, e aí, então, foi onde eu vi que eu poderia atuar de forma melhor, né? Você falou aí que talvez você poderia ter seguido a carreira do seu pai. Seu pai é um advogado que leva o seu nome também, né? Sim, Dr. Everton isso, Dias, né? Everton Dias, isso. E ele não ficou muito chateado, não entendeu bem? Porque às vezes o pai vai querer que o filho siga um pouco ali da sua profissão, né? Isso, mas aí não houve essa tentativa da parte dele. Não houve, não. Ele foi bem tranquilo. E como é que foi essa sua experiência na graduação? Você teve uma vivência fora do país também, não é isso? Foi. Como é que foi essa experiência? A graduação na UFMG, né, que tem muita gratidão, né, a faculdade. E quando você fala na UFMG, dá um peso maior também, né? Assim, dá um peso... a gente carrega essa história. A UFMG, graças a Deus, uma universidade muito bem conceituada. Então, eu tive, né, grandes professores ali, orientadores. E por meio da UFMG, eu fiz um ano do curso em Portugal. E lá vivi essa experiência de fazer estágio também na Espanha, né, nesse período. Estudei lá. Quando eu formei, eu cheguei a voltar para lá, e aí fiz um mestrado e depois retornei para o Brasil. E aí terminei a especialização em cirurgia e estou seguindo. Que bacana. E voltou para Divinópolis, né? E aí voltei para Divinópolis. Voltou para suas origens, né? Foi. Rodei e continuo aqui, né? E é muito bom, né? Muito bom estar aqui. Que legal, que bacana. Daqui a pouco, no final do programa, a gente vai falar aqui sua rede social. Muita gente está perguntando, que é o @dr.evertondias aqui, né? Isso mesmo. Na rua Santo Antônio, por enquanto lá, porque já vai estar no São Patrick, né? Na Antônio Olímpio de Moraes, 909. Isso mesmo. Legal. O doutor Everton, a gente tem aqui várias perguntas relacionadas não só à questão da hérnia da parede abdominal,
mas também quando nós anunciamos aqui a sua presença, na semana passada e nas outras semanas, sempre surgiram aqui algumas perguntas relacionadas à questão do refluxo, como é o caso da Maria de Lourdes. Olá, Samuel, boa noite, bairro Itaí. Gostaria de saber quais são as principais causas do refluxo e se tem como evitar. Dr. Everton Dias Júnior vai te responder. Boa noite, Maria de Lourdes. Correto. Sim, há como evitar o refluxo, sim. E dentre as principais causas que nós observamos, uma delas é a obesidade, sabe? Que aumenta a pressão intra-abdominal e também um processo de estresse também pode piorar esse refluxo. Alguns alimentos também pioram a situação do refluxo, então, e alguns comportamentos. Por exemplo, aquele paciente que às vezes trabalha o dia todo, chega à noite, janta, né, com uma quantidade maior de alimento e deita já num primeiro momento, sabe? Então, isso piora aquele refluxo para o paciente. E aí, como evitar, né? Um dos motivos seria o emagrecimento, né, para aquele paciente que está acima do peso, mudar esses comportamentos de evitar refeições, né, muito volumosas, principalmente à noite, e também alguns alimentos que provocam mais refluxo. Alguns são mais característicos de acordo com cada paciente, mas, por exemplo, bebidas gaseificadas, né, o refrigerante pode piorar esse refluxo. Muito bem, tem uma outra pergunta aqui da Cíntia Souza, aqui do centro de Divinópolis. Olá, Samuel, boa noite. No caso do refluxo, a alimentação tem influência e a cirurgia pode ajudar? Cristina Souza, obrigado pela sua mensagem. Dr. Everton vai te responder aqui ao vivo. Boa noite, Cristina. Bom, a alimentação influencia diretamente, viu, no refluxo. Então, tem alguns pacientes, por exemplo, quando se alimentam de feijão, né, sentem mais refluxo, ou chocolates, por exemplo, também podem ter uma influência, e também esse comportamento. Refeições, vamos falar assim, copiosas, né? Aquele dia que às vezes o paciente exagera um pouco, se ele já tem um refluxo, ou ele pode desenvolver problemas momentaneamente, mas se ele já tem a doença do refluxo, ela vai ser intensificada nesses dias de dieta que ingeriu uma quantidade maior de alimentos, né? Então é importante a gente tentar manter a dieta mais controlada, né? Evitar períodos assim de ingestão de grandes quantidades, e quando acontecer, também, por exemplo, se a pessoa jantou, esperar pelo menos 2 horas para se deitar. E às vezes até orienta, não fica nem reclinado no sofá. É preciso que fique mais na posição vertical mesmo, aí por questão de gravidade, né? Se o paciente já está apresentando sintomas do refluxo. Que bacana. São informações que podem parecer que não acrescentam, mas acrescentam muito nessa questão do refluxo. Sim, sim. Por exemplo, alguns pacientes que estão tendo sintomas, às vezes até colocar um calço na cama para dormir à noite, dormir com travesseiro mais elevados, também ajuda no tratamento, né, do refluxo. Doutor Everton, a gente tem aqui pergunta relacionada à questão. Olá, Samuel, aqui é Miriam Antunes, sou do bairro Niterói. Gostaria que o doutor Everton comentasse sobre a questão da hérnia na virilha. Pode ser hérnia, às vezes pode ser apenas e tão somente uma íngua. Como saber? A criança tem 7 anos. É uma situação diferente. Isso, Boa noite, Cristina, né? Cristina, isso. Bom, Cristina, numa criança, elas formam, né, com mais frequência alguns adenomegalias, né, essas ínguas, né, que é importante passar por uma avaliação, porque a gente precisa ver se esse carocinho está doloroso, se ele é redutível, né? Então, as hérnias, normalmente, ela desce pelo orifício, então, quando você comprime, ela tende a voltar para o abdômen. Tem que ver a mobilidade, né, desse carocinho para poder fazer essa diferenciação. Pode ser uma hérnia inguinal mesmo, mas pode ser que ela está com alguma íngua. Aí é importante avaliar, por exemplo, as perninhas, os pés da criança, se não tem alguma ferida ali que está mais crônica, que pode estar gerando ou mantendo essa íngua na região inguinal. Então, o que eu recomendo? Passar por uma avaliação do cirurgião, para fazer o exame físico, né, da região inguinal da criança. E se ficar alguma dúvida ainda, ele pode solicitar um ultrassom para definir direitinho. Muito bem, então chegando aqui muitas perguntas aqui. Quem está mandando aqui um grande abraço para você. Vou ler aqui a mensagem dela aqui, está digitando inclusive o bairro dela aqui agora. Olá, Samuel, boa noite também ao doutor Everton. Quero mandar um grande abraço para esse médico
que foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Diga a ele que eu sou a Celeida, ele vai lembrar de mim, sou muito grata a ele. Mandando aqui um grande abraço para você, portanto, a Celeida. Um abraço, Celeida. Muito obrigado. Bom saber que está bem, né? Continua bem. Legal. Olá, Samuel, boa noite. Tem uma hérnia no umbigo. Algumas pessoas dizem que disse que é sintomático. Pode causar algum problema mais tarde? As perguntas estão um pouco mais complexas. Vamos ver como é que o Dr. Everton vai te ajudar. Então, é uma hérnia umbilical que, no momento, não sente nada. É isso, né? Isso, correto. Sintomática. Bom, se a hérnia umbilical, se ela é menor que 2 centímetros e não está causando nenhum sintoma, é possível acompanhar por um período, mas tem que ser acompanhado, né? Não pode ser assim, estou aqui e deixa muitos anos. Aí precisa de um acompanhamento periódico, né, com o cirurgião, para ver se ela não vai crescer, porque se ela, no período, mesmo que o paciente não esteja sentindo dores, mas se ela começar a crescer, teria a indicação da cirurgia. Se ela já tem mais de 2 centímetros, já tem a indicação da cirurgia. Então, aquela hérnia pequena, que o paciente não sente nada, e ele não exerce uma atividade profissional, por exemplo, o paciente que é pedreiro, ou, por exemplo, um mecânico de caminhão, por exemplo, né? Pessoal que faz muito esforço físico no trabalho, ou qualquer outra profissão, né, que exige esforço físico, esse precisa tomar cuidado. Às vezes, mesmo uma hérnia pequena, ela pode, em algum momento, gerar esse encarceramento que a gente comentou mais cedo, que é o intestino entrar naquele orifício e gerar a complicação. Então, se ele tem uma hérnia pequena, sem sintoma, pode ser acompanhada. Se ela já é maior ou se ele percebeu que ela está crescendo, é melhor já procurar um cirurgião para avaliar a cirurgia. A Celeida pediu aqui para te falar que ela é do bairro Santa Teresa, falou que esteve internada no Santa Mônica e disse que você foi quem salvou ela lá, viu? Tá te mandando aqui os parabéns mais uma Muito vez. obrigado, Celeida. Foi, graças a Deus, ela está bem, né? Teve um quadro mais grave, mas agora está melhor. Doutor Everton, para a gente fechar esse bloco agora aqui, ao vivo na TV Candidez, como é que é a recuperação de quem passa pela cirurgia da hérnia? É uma recuperação rápida, pontual? O paciente, via de regra, vai ter que dormir no hospital? Como é que é feita essa questão? Ou, claro que isso vai depender de paciente para paciente? Tem algumas variações, né, de acordo com o paciente, mas vamos falar assim, um adulto saudável, não tem uma obesidade, nem uma comorbidade mais grave, é uma hérnia não complicada, né? Não é uma hérnia grande, não é uma hérnia que já foi recidivada. Então, essa pessoa, hoje a gente, sempre que possível, opta pela abordagem minimamente invasiva, que seria a cirurgia por videolaparoscopia, né? Também conhecida como cirurgia a laser, e a cirurgia dos cortes pequenos, né? Então, porque na cirurgia da hérnia, fazer ela por videolaparoscopia tem diferença? Porque a recuperação do paciente aí é menor. Esse paciente, normalmente, a gente opera de manhã, à noite já consegue ir para casa, ou às vezes, quando a gente opera já na parte da tarde, ele, no outro dia, normalmente consegue ir para casa. O retorno às atividades, aí também pela videolaparoscopia, normalmente com uma semana o paciente já está dirigindo, 15 dias já volta para o trabalho. Agora, a atividade física, né? Atividade que exige esforço físico, essa a gente pede para aguardar, começar gradual a partir daí do 21º dia, e sem forçar muito o abdômen ou os membros inferiores, para retornar mesmo a partir de 30 dias, que é aí que a gente consegue ter uma liberação, uma segurança, né? Porque o objetivo dessa espera, desse repouso, é porque nesse primeiro mês, o que garante o sucesso da cirurgia é o fio que a gente usa para fechar e a tela que a gente colocou para reforçar aquela sutura. Então, nesse primeiro mês, o tecido que está sendo formado de cicatrização é um tecido muito jovem, sabe? É um colágeno fraco ainda, que se fizer uma pressão maior, ele pode se romper. Então, a gente precisa de pelo menos 30 dias para já ter formado uma malha de colágeno, já com uma remodelação do tecido, que garanta uma segurança, né? Garanta a resistência daquele tecido para os esforços habituais do paciente. Interessante. Para você que está acompanhando agora a TV Candidez, nós estamos ao vivo com a Amostra Grátis da Saúde nesta terça-feira, hoje é dia 18 de novembro. Eu vou chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Eufrásio, hein, do Gigante dos Escapamentos. Está dizendo aqui que está acompanhando, está dando aqui os parabéns para o Dr. Everton. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente tem uma gravação do Gigante. Daqui a pouco a gente volta.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube de profissionais que passaram pelo programa Mostra Grátis da Saúde. São temas interessantes e que podem acrescentar na sua vida no dia a dia. Você pode rever uma entrevista com o oncologista Cícero Gonzaga. Ele é médico oncologista e esteve participando conosco da questão da prevenção do câncer de sangue. Foi uma entrevista pontual também, onde ele destacou principalmente a questão das formas de tratamento. Tivemos com a nutróloga Nayara Dourado, médica que vai estar conosco ao vivo no dia 16 de dezembro. Vai falar sobre a questão do emagrecimento. Tivemos também com o Dr. Sérgio Mourão, médico, ele que é cirurgião plástico, que esteve conosco. Do urologista, Dr. Vidal, do proctologista, melhor dizendo, Dr. Vidal Trapielo Neto. A questão do câncer do intestino gerou muitas perguntas. E sobre a saúde dos olhos, nós tivemos uma entrevista com o Dr. Felipe Borges, médico oftalmologista. Obrigado aí, Túlio. Agora há pouco eu falava aqui do Eufrásio, que mandou uma mensagem para a gente lá do Gigante dos Escapamentos, na Guaporé 565. Nós gravamos com ele uma curta e objetiva dica de escapamento e ele fala agora para a gente. Eu estou aqui no Gigante Escapamento e Baterias, vou conversar aqui com o Eufrásio, mais conhecido como Gigante. TV Candidez, boa noite, Gigante. O que o motorista deve ficar atento com relação à questão do escapamento do veículo? Boa noite, Samuel. Vou lembrar a todo mundo que é o seguinte, o escapamento, quando fura, ele atrapalha muito o desenvolvimento do carro, a marcha lenta fica ruim, passa a beber mais, dá mau cheiro dentro do carro, gasta muito, né? Vai gastar muito, o funcionamento não fica legal, não desenvolve, dá mau cheiro, é perigoso passar cheiro para dentro do carro, dá cheiro de gasolina, não tem nada a ver, mas aí começa a queimar cru, passa o cheiro da gasolina, entendeu? Então não deve andar com escapamento furado, entendeu? Que a pessoa até esquece, que o escapamento que vem original de fábrica, ele chega a durar 10, 15 anos, 8, 12. Então ele é difícil furar, a pessoa às vezes não percebe, entendeu? Então, e essa avaliação ela pode ser feita aqui com tranquilidade. Coloca o carro na vala e a avaliação. Põe na vala, a gente olha, mostra para o freguês, fala, esse aqui não deve trocar, porque é o genuíno, é o que veio de fábrica. Aí a gente troca os canos, tira o cano do escapamento novo, joga o silencioso fora e monta o cano no silencioso original. Porque o silencioso original ele é difícil de estragar. Muito bem, a Rádio Nova Sertaneja esteve na semana passada na Planalto Tintas, foi uma grande festa na sua inauguração. Nós estivemos lá, conversamos com o gerente Rafael e também com o supervisor Luiz Reis. É uma curta e objetiva gravação e o Túlio coloca pra gente. Eu converso agora com o Rafael Carvalho, que é o gerente desta unidade, que fica aqui na Rua Goiás, 93. Rafael, prazer aqui conversar com você. Fala pra gente o que esse novo espaço vai proporcionar para o cliente, especificamente também para os pintores. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que estão acompanhando a TV Candidez. Então, a ideia da Planalto Tintas, né, é realmente agora com um espaço maior, com vagas aqui, né, acessíveis aqui para o cliente, está proporcionando mais comodidade, mais conforto, para o cliente vir fazer suas compras. Nós temos aqui também efeitos decorativos na parede, né? O cliente está fazendo a escolha aí
do que mais se adequa na sua reforma para a realização do seu sonho. Lembrando que vocês estão saindo de um espaço que era bom, mas para um espaço que vai ficar melhor ainda. Exato. Além disso, né, lá era um quarteirão onde era difícil encontrar vaga. Essa questão da vaga vale a pena a gente frisar. E a questão do showroom, né? Aqui ficou com um espaço bem maior, então a quantidade de produto maior e esses efeitos decorativos que a gente não tinha com tanta oportunidade na outra loja. Sucesso, parabéns. Obrigado, agradeço a oportunidade. Eu converso agora com o Luiz Reis, ele é o supervisor da Planalto Tintas. Luiz, fala pra gente o que significa esse novo momento dessa inauguração aqui da Goiás 93. Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores da Cand 10. Prazer falar com vocês novamente. Significa absolutamente tudo que a gente projetou e sonhou desde quando nós chegamos na cidade de Divinópolis, que nos recebeu de braços abertos e tem por nós a reciprocidade no carinho. Foi tudo que a gente sonhou. Construir uma loja onde os clientes pudessem viver uma experiência e não somente passar por uma jornada de compras. Vamos deixar o convite aí para quem estava acostumado com a loja do Espírito Santo para que venha conhecer esse novo espaço, Luiz? Exatamente. Como eu disse, venha viver essa experiência conosco. Agora aqui na Rua Goiás, número 93, quase esquina de Getúlio Vargas, um pouco antes da ponte do Porto Velho. Tem estacionamento, produtos expostos e o principal, o melhor cafezinho da cidade. Luiz, obrigado. Parabéns e sucesso para você. Valeu, um abraço. Um abraço para toda a equipe. Estou de volta aqui no estúdio da TV Cand 10. São muitas as perguntas hoje aqui para o médico Everton Dias Júnior. O programa é ao vivo. Doutor Everton, eu tenho que mandar um abraço para toda a equipe da Unimed. Acabei de receber aqui uma mensagem agora. Mozart Paulino, doutor Evangelista, todo mundo acompanhando, mandando um grande abraço para você, doutor obrigado, Everton. Um abraço a todos também. Doutor Everton, eu tenho aqui várias perguntas e que pedem para o médico comentar sobre a questão da utilização da tela. Olá, Samuel, boa noite. Vou fazer uma pergunta que retrata todas as outras. Samuel, boa noite. Gostaria de saber sobre a questão da utilização da telas. Por que isso ocorre e se toda cirurgia vai ser necessária a tela? O que é a tela na cirurgia da hérnia, doutor? Bom, a tela é extremamente importante na cirurgia da hérnia. Ela não precisa ser usada em todas as cirurgias, né? E não é. Então, nós temos as indicações e as técnicas, né, que vão necessitar da tela. Hoje, na região, vamos começar assim, da região inguinal, né? Ali, na técnica que é feita por vídeo, laparoscopia, né, aquela dos furinhos, que é o corte no abdômen, para a gente alcançar a região inguinal, ela sempre é utilizada a tela, porque nessa técnica a gente não fecha o orifício, por causa dos nervos que passam ali na região. Fechar o orifício aumenta muito a chance do paciente ter dor crônica. Nessa, então, a gente precisa colocar uma tela ampla, para ocluir aquele espaço e impedir a recidiva da hérnia. Existe uma técnica, a técnica de Shouldice, que é uma técnica que foi descrita já há algum tempo. Essa técnica é feita pelo corte, né? Por via aberta, que a gente chama, na região inguinal, e ela sim pode ser feita sem a tela, e é a única que equipara o resultado do uso da tela com o uso sem tela. É a única técnica, vamos falar assim, que tem um resultado semelhante e uma segurança para que não seja utilizada a tela. Então, aquele paciente que prefere não usar, ou que tem alguma contraindicação para o uso da tela, é essa técnica. E aquele paciente que não vai fazer a cirurgia por laparoscopia, a técnica de Shouldice seria a indicada. A tela, falando um pouco mais antes de falar das outras regiões, ela é uma malha, né, e uma tela mesmo. Então, o material mais utilizado, a gente usa a tela de polipropileno, mas existe outros como poliéster e outros materiais, que elas são moldadas para ter um poro largo, e a gente coloca, após ocluir o orifício da hérnia, quando a gente faz a sutura, a gente coloca essa tela para gerar um reforço na linha de sutura. Porque quando o corpo, com o passar dos dias, vai gerando a cicatrização naquela região, ele vai depositando o colágeno, né, e as fibras ali, para aquela tela, ela vai passar a fazer parte da parede abdominal. Então, ela passa a ser integrada e ela nunca mais sai do... O paciente vai viver até os 100 anos com a tela ali, né, e ela funciona de uma malha de reforço, onde o corpo deposita o colágeno para garantir o reforço. Então, por isso que é importante, porque quando a gente só faz a sutura, a gente só tem aquela linha ali, o fio,
para garantir o fechamento da parede. Então, a gente põe a tela que é para gerar esse reforço. Então, nas hérnias umbilicais, a gente pode não usar a tela também naquelas hérnias menores que 1 a 1 centímetro, 1 a 1,5 centímetro. Então, o uso da tela nesse caso é opcional, porque a taxa de recorrência é menor. Agora, hérnias umbilicais maiores aí de 1,5 centímetro, 2 centímetros, já tem indicação formal de utilizar a tela. As hérnias que são recidivadas, né, aquele paciente que já operou uma vez de hérnia e a hérnia voltou, com ou sem uso da tela, então sempre está indicado o uso da tela nesses casos. E existe uma técnica só que a gente foi descrito pelo professor Alcino Lázaro, foi um professor emérito da UFMG, em 78, na verdade em 72, os primeiros trabalhos dele, que é a técnica que se chama transpalbe. Ele faz uma transposição com o saco herniário e os tecidos da parede abdominal. Essa técnica a gente ainda também utiliza, ela é feita por via aberta, né? Naquela época não tinha laparoscopia, e tem um resultado também bom nas hérnias incisionais principalmente. Muito bem, tem muitas as perguntas aqui. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Geraldo, tenho 37 anos. Pergunte ao doutor Everton, estou com uma hérnia encarcerada e descobri há cerca de 2 meses, já estou providenciando para mim fazer a cirurgia. Gostaria de saber dele, pela experiência que ele tem, quais são os cuidados que eu devo ter até a cirurgia. Ô, Geraldo, grande abraço para você, obrigado. Vamos ver como é que o doutor Everton vai te responder. Boa noite, Geraldo. Excelente pergunta, né? Muito frequente. Então, nesse período de espera, né, até a cirurgia, recomendo evitar atividades que gerem esforço abdominal. Por exemplo, se for na academia, faça exercício só para membro superior e no máximo uma esteira. Evita exercício para membros inferiores, evita fazer a abdominal. Se depender do seu trabalho, né, se conseguir evitar fazer atividades que vai carregar peso, fazer esforço, ficar agachando muito, subindo escadas, seria o ideal, porque nesse período de espera, provavelmente você está tendo sintoma, né, já da sua hérnia. Então, aí você tem o risco. O que significa esse sintoma? Por que a hérnia dói? É porque é o tecido que está entrando ali e que está tracionando ou os nervos, ou quando ele entra, está tendo algum comprometimento na oxigenação, e aí que vem a dor, sabe? Então, se for uma hérnia inguinal, é isso, da região inguinal, existe um dispositivo que se chama funda. Então, nessas lojas de equipamentos hospitalares, né, médicos hospitalares, onde a gente compra muletas, né, e outros dispositivos, existe esse dispositivo que chama funda, que ele pode ser colocado na região inguinal e que ajuda o paciente até chegar à cirurgia. Então, aquele paciente, não consigo, eu trabalho de moto, põe o pé, né, no chão muitas vezes, então isso que põe, estou sentindo a dor na hérnia, a funda pode ajudar. Se for uma hérnia no umbigo ou na região mais superior do abdômen, aí você poderia usar até, fazer uso de uma cinta abdominal, que ajuda também, não garante 100%, mas ajuda você evitar o risco do encarceramento nesse período de espera pela cirurgia. O doutor Everton, a gente tem aqui muitas perguntas, mas eu tenho que te fazer aqui algumas colocações também. Olá, Samuel, boa noite. Quero primeiro mandar um grande abraço ao doutor Everton, grande médico. Que Deus abençoe. E esse anjo que já salvou nossas vidas. Quem está te mandando aqui um abraço é a Edilene Pereira. Ótimo, um abraço, lembrado da Edilene. Muito obrigado. Estou recebendo aqui um áudio, vou colocar aqui um áudio que refere ao doutor Everton, mas também ao seu pai. Olha aqui, ó. Samuel do Vale, boa noite. Transmite aí meu abraço ao doutor Everton aí. Trabalhei com o pai dele na Delegacia Regional de Polícia Civil em Divinópolis. Sou um morador aqui de São Gonçalo do Pará. Quem está mandando um abraço para você aqui é o Almir Maia. Está te mandando aqui um abraço, trabalhou com seu pai. Boa noite, amigo. Muito obrigado, viu? Um abraço para você também. Com certeza, meu pai está assistindo, vai tá aí recebendo um abraço também. Agora, sabe quem está te mandando aqui um abraço? Uhum. Você conhece o Pedro? O Pedro? A Inês? Sim. A Laura e o José? Conheço essa turma. 4 filhos do doutor Everton estão assistindo aqui ao vivo o programa. Quero mandar um abraço também para a Raquel Mendes, a nutricionista, grande nutricionista aqui de nossa cidade. Breve, Raquel, a gente quer você que também é ao vivo aqui no programa.
Então, Tá te mandando então um abraço à sua esposa e tá dizendo aqui, olha, fala aí pro doutor Everton, para o papai, que estamos aqui todos acompanhando ele. Amamos você, papai Everton. Pedro, Inês, Laura e José. Muito obrigado. É também. uma coleção? Como é que é? É uma coleção. Graças a Deus a casa é cheia, né? Como é que é a Também. idade aqui dos filhos? Vamos falar aqui um pouquinho. Ó, o mais velho tem 7, o Pedrinho. Te amo, Pedrinho. Um beijo pra você. A Inezinha com 4, a Laurinha tem 2 e o José é o menorzinho com 1. Que bacana, que legal. E a minha esposa Raquel, estamos aí com a família formada, graças a Deus. Que legal. Um abraço para toda a família, está acompanhando aqui o Amostra Grátis da Saúde. Bom, doutor Everton, eu vou chamar agora o nosso último e breve intervalo. Na volta, a gente vai voltar com muitas perguntas do público. É claro que hoje não vai dar para fazer todas as perguntas, mas a gente vai tentar pegar aqui o máximo do doutor Everton. Daqui a pouco a gente volta. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Deixa eu chamar rapidamente aqui algumas fotos, porque eu não posso perder tempo. Estamos recebendo aqui o Dr. Everton, tem muitas as perguntas. Entrevistas que você pode acompanhar conosco. Nós tivemos aqui o casal Camila Albuquerque e Dr. Eluan Albuquerque. São 2 médicos cardiologistas. Ela fala da questão da parte materna e ele da cardiologia como um todo. Care Clínica aqui em Divinópolis. Nós tivemos também a presença do Dr. Gerson Menezes, médico dermatologista. Tivemos a presença da psiquiatra doutora Kelly Fonseca, outra entrevista pontual em setembro. E com a Nausita Soares, psicóloga, foi uma entrevista marcante, que vai estar de volta conosco agora dentro do Janeiro Branco. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez. Eu quero mandar um abraço para a Mariana, secretária aqui do doutor Everton Dias Júnior, que também atende a todos lá. Mariana, grande abraço para você, viu? Muito obrigado aí pela sua acolhida, pelo seu atendimento. Doutor Everton, vamos tentar fazer todas as perguntas aqui? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer toda. Eu já estou aqui seguindo aqui uma orientação da direção da TV, da gente trazer o doutor Everton talvez em janeiro, em fevereiro, de modo bem tranquilo, porque são muitas as perguntas. Obrigado. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Wagner Oliveira, do bairro Alvorada. Cirurgia de hérnia por vídeo, quais são as vantagens para o paciente? Bom, excelente pergunta, Wagner. Boa noite. Uma das principais vantagens é a recuperação. O paciente que opera por vídeo laparoscopia, ele tem uma tendência, ele sente menos dor nesse pós-operatório imediato, nos primeiros dias. Assim, não é que depois ele vai sentir mais dor, mas é que depois, se foi por via aberta ou por via laparoscópica, estatisticamente iguala. Mas o retorno, né, às atividades laborativas, né, é mais rápido pela cirurgia laparoscópica. Outro benefício também é porque hoje é preconizado, sempre que possível, colocar a tela abaixo da musculatura, sabe? Porque a gente tem menos problemas com a ferida operatória, então na cirurgia aberta mesmo, na região inguinal. Se a gente vai fazer ali um corte de em torno de 10 centímetros, por vídeo laparoscopia são 3 cortezinhos que no máximo 1 centímetro cada um, 1,5 centímetros, sabe? E a gente coloca a tela embaixo do músculo e não acima. Colocar a tela embaixo tem um resultado melhor também. A Angeli está dando aqui boa noite, está dizendo que eu gostaria apenas de mandar meu abraço ao Dr. Everton e agradecer a ele por tudo, principalmente por ter salvado a minha vida. Angeli. Um abraço, Angeli. Muito obrigado, viu? Quem está te mandando aqui um abraço também é o Raimundo Cândido da Silva, lá da nossa co-irmã, Rádio Divinópolis, a Div FM agora, né?
sempre é a nossa co-irmã. Programa Não Deixa a Gente Piscar Nenhum Olho com as orientações. Parabéns ao doutor Everton. Programa ao vivo é outra coisa. Tá mandando aqui um abraço para você, pessoal lá da Rádio Div FM. Muito obrigado a todos. Muito bem. Um abraço também. Bacana. Tem muita gente aqui participando conosco. Olá, Samuel. Boa noite. Jordano Melo, do bairro São Judas Tadeu. Gostaria de saber, doutor Everton, quais são os primeiros sintomas da hérnia abdominal e o que nós devemos ficar atentos? Boa noite, Jordano, né? Jordano, excelente pergunta. Bom, um dos primeiros sinais da hérnia é a dor. Às vezes ainda não está, ou pelo menos um desconforto. Às vezes o paciente ainda não consegue perceber aquele abalamento ali na pele, na região da hérnia, mas já está percebendo um desconforto, principalmente aos esforços. Então, isso começou a ter um desconforto na região da virilha, é importante passar pela avaliação, na região umbilical também, e depois, assim, pode vir primeiro, mas nem sempre é o abalamento. Então, que o paciente começa a perceber quando vai se levantar, quando vai movimentar, começa a aparecer um abalamento ali na parede abdominal, pode já ser uma hérnia que já está ali presente, mas uma hérnia menor ainda. Existe só, não sei se a gente está com de tempo, mas existe só uma característica também na linha mediana, que a gente, às vezes o paciente começa a ter um abalamento, acontece muito em mulheres pós-gestacional, né, pós-gestação, que é a diástase da parede abdominal. Ela não chega a ser uma hérnia, mas hoje é considerada um defeito, porque ela vem de uma adaptação da parede abdominal ao aumento da pressão. Então, numa obesidade, ela forma com frequência, e também na gestação para acomodar o útero, né? Principalmente no final ali da gestação, o volume uterino fica grande. E aí, pós-parto, é muito comum as mulheres ter um abalamento na região mediana, porque há um afastamento do músculo reto abdominal ali. Então, ela normalmente não gera dor, mas é preciso ser acompanhada, ser avaliada, porque quando ela está maior e há um enfraquecimento da musculatura na lateral, isso compromete o core abdominal, que a gente chama, que como a fisiologia, né, da parede abdominal estabiliza todo o tronco, sabe? E aí, junto com a musculatura da região lombar também, que pode ser afetada nesse processo de uma diástase maior. O Márcio Santos aqui de Cajuru, um abraço a todos de Cajuru. A tela no futuro pode causar algum incômodo ao paciente? Existem casos que ela vai precisar de ser retirada? Doutor Everton vai te responder. Excelente pergunta. Sim, esse é um dos motivos também da tela hoje ser colocada abaixo do músculo, porque normalmente aí ela gera menos sintomas. Mas, por exemplo, um paciente que é muito magro, e se ele faz a cirurgia de uma hérnia e põe uma tela ali já logo debaixo do subcutâneo, né? Mas aquele paciente bem magro, que quase não tem gordura na parede abdominal, com o tempo, aquela fibrose que eu comentei, né? Que gera a cicatriz, que gera o reforço da parede abdominal, pode começar a incomodar o paciente. E quando a gente coloca a tela por cima do músculo, né? Sobre a aponeurose, a gente precisa fixar bem essa tela. Então, os pontos que a gente usa ali, com o tempo, eles podem gerar um quadro que chama granuloma, e começar a gerar algum desconforto para o paciente e, com isso, precisar de uma nova abordagem. O Isaías aqui do bairro, Isaías Pereira, do bairro Alvorada. Samuel, peça ao doutor Everton para dizer para a gente como controlar os fatores de risco e se pode ajudar na questão da prevenção. Existe fator de risco na questão da hérnia? Existe. A obesidade é um deles, sabe? A cirrose hepática também seria um desses. As atividades, né? Então, o paciente tem o benefício do cardiovascular, das atividades físicas, mas aquele paciente que faz esforço muito intenso aumenta a chance também de desenvolver a hérnia. O diabetes mellitus, o tabagismo, né, também, não é que eles diretamente vão gerar hérnia, mas eles geram fraquezas na parede abdominal que podem favorecer o surgimento da hérnia. Um telespectador que não quis se identificar, ele pergunta para você comentar qual que é a diferença da hérnia inguinal para a hérnia femoral. O tratamento será sempre cirúrgico também das duas? Obrigado aí você que não quis se identificar, não tem problema. O importante é que você possa participar conosco. Sim, excelente pergunta. Há uma diferença sim, porque o que a gente chama de hérnia inguinal, ela surge numa região acima da região femoral. A hérnia femoral, ela surge também na virilha, mas um pouco abaixo, aonde os vasos femorais, né, que enquanto está no abdômen, há uma artéria, uma veia que a gente chama de ilíaca externa.
Quando ela passa para a coxa, né, ali na região femoral, ali nesse espaço pode desenvolver a hérnia. A hérnia inguinal, que a gente chama, ela está acima de um ligamento que a gente tem que... Ele vem da região da bacia até o púbis e nessa região ali é que vão se formar a hérnia inguinal. O tratamento das duas é sempre cirúrgico. A hérnia inguinal, se ela não é sintomática e ela é pequena, o paciente pode ser acompanhado por algum tempo, apesar que nos próximos 5 anos, até 70% desses pacientes vão precisar da cirurgia. Agora, a hérnia femoral, não. Ela, sempre que é diagnosticada, ela tem que ser operada, porque quando ela encarcera, né, se o intestino entrar ali, o risco de complicação é muito maior, sabe? Então, a hérnia femoral não permite acompanhamento. Uma vez diagnosticada, tem que ser operada. Nós vamos ter que fechar o programa, mas eu tenho aqui mais uma pergunta. Vou tentar ver se o senhor consegue responder bem rapidamente. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Ildeu. Eu fiz uma cirurgia, umbigo e 2 na virilha. Há a possibilidade da tela que foi colocada se romper no futuro? O Ildeu é que está te perguntando. Boa noite, Ildeu. Excelente pergunta também. Existe a possibilidade de ocorrer essa fratura que a gente chama, a fratura da tela, mas normalmente, por isso que é importante aquele primeiro mês do pós-operatório a gente conseguir fazer ele direitinho, que eu falo muito com os pacientes, o primeiro mês é o mais importante, porque é onde o corpo está depositando o colágeno ali e a gente precisa do tecido estar bem fechado, né, do orifício da hérnia ali, onde a gente deu os pontos, estarem bem fechados, porque algumas vezes, se o paciente não consegue, por algum motivo, né, às vezes até por alguma doença, conservar um repouso ali no pós-operatório, pode haver microlesões ali na parede abdominal, onde tinham os pontos, e aquilo já, apesar de ter a tela, gerar uma fraqueza, sabe? E isso, com o tempo, aumenta a chance da recidiva da hérnia. Mas existe também esse risco específico, né, que ele perguntou, existe o risco da tela romper. Existe. Aí normalmente é o paciente que tem já alguma doença metabólica, alguma doença do colágeno, em que aquele tecido de cicatrização que formou por sobre a tela, ele já é um tecido mais fraco. Então, existe sim esse risco. Túlio também avisando que a gente tem que fechar o programa. O Túlio vai colocar para a gente aí, doutor Everton, está no Instagram, @dr.evertondias. Por enquanto, na rua Santo Antônio aqui, 420, sala 604. Já tem uma data, quando é que você vai lá para o São Patrick, na Antônio Olímpio de Moraes, 909? Se Deus quiser, em 2 semanas. Que bacana, qual que é o andar lá? Lá é o 3º andar. Terceiro andar. Isso, sala 301 a 303. Que legal. Está ali o seu contato, né? Que é o 99991-9099. Doutor Everton, muito obrigado pela sua presença. Você tem 30 segundos para finalizar e para deixar aqui o que de mais importante deve ser lembrado dentro desse nosso tema de hoje, da questão da cirurgia da hérnia da parede abdominal. Boa noite a todos. O que de mais importante deve ser marcado para o telespectador? Bom, o mais importante é que uma hérnia que parece inofensiva pode se tornar um problema fatal. Então, se o paciente tem a suspeita ou já tem um diagnóstico da hérnia, precisa ser acompanhado ou, em alguns casos, já ser operado, porque, apesar de ser uma doença benigna, quando ela tem complicações, pode ser muito graves. Viu? Então, seria essa a mensagem aí para os pacientes guardarem, né, a respeito da hérnia. Legal. Muito obrigado, doutor Everton. Quero mandar um abraço mais uma vez aqui para a Raquel, para o Pedro, a Inês, a Laura e o José. A Raquel é a esposa e os filhos, é o quarteto fantástico aqui, Isso. ó. Pedro, Inês, Laura e José. Isso. Obrigado, viu, mais uma vez. Muito obrigado. A gente espera contar em breve com a sua presença aqui de volta, porque você viu que nem todas as perguntas foram respondidas. O programa ao vivo tem todo um diferencial da TV Candidez, que é essa questão da interatividade, isso é muito bom, porque é uma prestação de serviço muito boa. Sim. Quero aqui agradecer. Breve a gente vai estar lá visitando o seu novo espaço, fazendo também uma gravação lá. E mandando abraço a toda a sua equipe. Muito obrigado, viu, doutor Everton? Muito obrigado a todos. E se tudo correr bem, a gente espera receber você em fevereiro aqui, tá? Amém, muito obrigado. Para você que nos obrigado. acompanhou, muito boa noite. Prazer te receber aqui, sempre na audiência da TV Candidez. A gente volta na próxima terça-feira. Nosso muito obrigado a toda a nossa equipe técnica. Obrigado aí ao Túlio. O programa ao vivo é isto, é prestação de serviço. Boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, doutor. Obrigado. Boa noite.